Dodô, no filme O Curioso Caso de Benjamin Button, o personagem rejuvenesce, Adoro esse filme. mas sofre com limitação física. O que você mais vê hoje? Jovens com coluna de idoso ou idoso com hábito de jovem? Rapaz, eu acho que a população, de uma forma geral, ela tem praticado mais atividade física. Se a gente for analisar os indicadores da economia aí, o mercado de... Vira pra tu aí. O mercado de fitness, né, foi um dos que mais cresceu, né? Isso é bom e é ruim, porque os jovens têm sim praticado mais atividade física, e os idosos também, mas eu também tenho tido muita lesão relacionada à prática inadequada de atividade física no jovem. Felizmente, muitas não são cirúrgicas, a maioria delas, a grande maioria delas. E para o idoso que pratica, a gente sim tem tido também bons resultados com uma diminuição na taxa de indicação de cirurgia, tá? Só que eu ainda vejo uma dificuldade de abordagem, especialmente para o paciente idoso, né, desse atendimento do educador físico de uma forma individualizada. Eles fazem cursos, muitos cursos curtos, né, de formação, né, às vezes em locais que não tem treinamento para isso, né, e não existem protocolos bem estabelecidos ainda para isso. Eles estão em processo de validação. E aí se faz ainda muito no âmbito do empirismo, né? Mas se a gente for comparar com 10 anos atrás, a coisa melhorou muito, tá? A gente hoje tem alguns protocolos bem desenhados que provavelmente vieram para ficar, tá? Para os jovens praticantes, a proliferação inadvertida de quintais como boxes de crossfit me preocupa, né? Não sou contra o crossfit. Eu acho que quando praticado adequadamente ele tem excelentes resultados, mas o problema está exatamente nessa frase, praticado adequadamente. Não é um esporte para praticante de final de semana. Né? Não cabe, né? Não cabe, porque a execução dos movimentos ela tem que ser muito... A carga, né? Valorizada. E o cara substitui pela academia, né? Aí fica naquela... Sim, é uma briga, né? Quem é bodybuilder, que a gente fala, que gosta da musculação, critica muito o crossfit pelo índice de lesão. Enfim, existe hoje muita gente que procura o crossfit só porque vai dar um resultado mais rápido. E eu acho que na ciência musculoesquelética o resultado rápido não deve ser o objetivo, porque ele na maioria das vezes não é sustentado e ele vem acompanhado de muitas lesões. Então, assim, eu ainda advogo, não sou contra o crossfit, volto a falar aqui, não me crucifiquem, viu, pessoal do crossfit, mas eu volto a falar que se eu tivesse que escolher, eu escolheria ali o treinamento continuado, cadenciado, né, com progressão gradativa de carga, de intensidade, de dificuldade, para que assim eu atenda menos vocês aí, praticantes, no meu consultório. Porque hoje eu ainda tenho uma demanda muito grande para esse perfil de paciente. Caramba. E a gente vê que na pós-pandemia ficou muito forte no Brasil o home office, né? A era do computador e celular tá deixando todo mundo torto. Qual é o maior erro da geração digital hoje? Sem sombra de dúvida, o text neck, que é o pescoço de texto, né? Eu tô vendo você usando aí o seu tablet, você está sendo vítima do pescoço de texto. Que é isso aqui, que a né? ergonomia da sua mesa aí, tá filmando ele ali, né? Tá. Não tá adequada. Você tá tendo que inclinar o teu pescoço em flexão o tempo todo para falar. Você já usa óculos, então você força também, projeta o pescoço, não é só inclinação para... Exatamente. Daqui, então isso já é considerado, né, para os estudiosos das lesões para o esforço repetitivo, um tipo de lesão para o esforço repetitivo. Né? A gente começou a estudar isso e entender que havia ali uma sobrecarga dos ligamentos, da musculatura, né? E volto a falar aqui, né? O músculo, muito tempo numa posição, ele tende a evoluir com contratura, com espasmo, e aí o paciente chega no consultório, doutor, eu tô aqui cheio de nódulo, o que é isso? Mas ele não consegue ter a autoanálise da ergonomia dele mesmo na rotina. Então, a gente tenta, a gente briga, explica, olha, evita a posição, melhora a ergonomia do computador, a altura da tela, né, para você ter uma menor incidência dessas queixas. A dor lombar, ela é
talvez uma das queixas, né, no ser humano que mais bebe na fonte de diferentes sistemas. Ela pode ter diferentes origens, tá? Sim. E, pessoal, ela só perde hoje, entre as causas que levam um paciente a procurar assistência médica, só perde para dor de cabeça, tá? A partir de 30 anos de idade, né, de 30 a 50 anos, né, 9 em 10 pessoas já tiveram pelo menos um episódio de dor lombar, né? E ela também sofre interferência dessa ergonomia do home office, né? Sentar de costas, né? Não sentar com o bumbum, não buscar refazer a curvatura da coluna lombar, que é empinar o bumbum, né? Sim. Que a gente fala, encaixar a bacia durante esses períodos que estão ali sentados para atividades prolongadas. Eu recomendo muito para os meus pacientes, já falei aí em entrevista, em diferentes canais ali, que as interrupções durante o processo de home office, durante o trabalho, a carga horária, para um alongamento, são fundamentais. A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque já estando em casa, a gente sai ali do ambiente, já tem muitas fontes para tirarem a nossa atenção e atrapalharem o trabalho. Mas se fizer de forma cadenciada, colocando o relógio para despertar, a gente consegue sim, Gabriel, diminuir muito a incidência das queixas. Caramba. Doutor, agora